Olá pessoal, damos continuidade então à nossa série intitulada Estas São as Palavras, onde nós temos refletido sobre as cartas que estão lá presentes no início do livro do Apocalipse, endereçadas a igrejas do primeiro século que estavam vivendo momentos de angústia, de dor, de perseguição. Eu, como já disse semana passada, gosto sempre de relembrar que quando nós olhamos para o livro bíblico do Apocalipse, nós não devemos percebê-lo como uma história de terror sobre como estarão terminando, acabando e indo ao fim todas as coisas, mas nós devemos perceber esse livro como um encorajamento, uma palavra de conforto e consolo àqueles cristãos que estavam sofrendo naquele momento por conta de tremenda perseguição e que da mesma maneira esse conforto e consolo serve para nós hoje, leitores, mesmo tantos anos e séculos depois, quando passamos por meio de adversidades, inquietações, incertezas e problemas, para que nós possamos ter a convicção de que existe um Deus poderoso no controle de todas as coisas e aprender aquilo que foi ali ensinado e como ele pode trazer impacto, esse ensino pode trazer impacto também para a nossa vida no nosso tempo. E pensando então, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, nós temos olhado para como viver a igreja de Cristo em um momento como nós temos vivido, de igual adversidade, seguindo o exemplo dessas cartas escritas a essas igrejas naquele momento histórico. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a carta que foi escrita à igreja que ficava na cidade de Pérgamo. E nesse sentido a gente vai falar um pouquinho sobre vencer os inimigos. A Bíblia nos apresenta a nossa carne, os desejos da nossa carne, Satanás, o diabo, o inimigo da nossa alma e também o mundo, a cultura que jaz do maligno ao nosso redor, como os nossos inimigos. E a igreja de Pérgamo estava de fato sendo assaltada por esses inimigos. Ela então recebe um direcionamento para que ela possa caminhar, voltando a um relacionamento verdadeiro, sincero, com aquele que pode a sustentar, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido então você a acompanhar comigo a leitura do texto que nos diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Se não, virei em breve até você e lutarei contra eles, com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Oremos. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor derramado sobre a nossa vida, revelado em Cristo Jesus. Que a sua palavra venha na noite de hoje como espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sensibilidade, discernimento para percebermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre a cidade de Pérgamo, o contexto dessa cidade, a quem essa carta é dirigida. Historicamente, Pérgamo era a cidade mais importante da Ásia, havia sido por mais de 4 séculos a capital da Ásia e naquele momento histórico do primeiro século, ela era a capital da província romana na Ásia.
E pensando em Pérgamo como um centro cultural, ela estava acima, ela superava outras cidades das quais nós já conversamos, como Éfeso e Esmirna. Ela era famosa por uma grande biblioteca que tinha cerca de 200 mil pergaminhos, considerada naquela ocasião a segunda maior biblioteca de todo o mundo, ficando apenas abaixo da biblioteca de Alexandria. Naquela cidade também se tinha uma cultura religiosa muito forte, com muitos templos dedicados a muitos deuses. Era em Pérgamo que, no topo da Acrópole, ficava o famoso templo dedicado a Zeus, que talvez você já tenha visto em imagens, figuras, como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Também em Pérgamo havia o chamado culto a Esculápio, conhecido como o Deus Salvador, o Deus Serpente das Curas. Muito provavelmente você já deve ter percebido, todas as vezes que você tem um brasão, um escudo, um símbolo da medicina, e você encontra ali uma serpente envolta em um cajado, aquele é o brasão que se refere a Esculápio, que dentro da mitologia grega, né, era o Deus Serpente da cura. Ali em Pérgamo é onde se encontrava, né, a sede do principal templo dedicado a Esculápio. Ali, né, o colegiado de sacerdotes trabalhavam então nessa perspectiva da cura, né, como curandeiros, e cerca de 200 santuários existiam naquela época espalhados pelo mundo, porém o principal, a sede de todos eles ficava exatamente na cidade de Pérgamo, né, onde ali então se estabelecia essa escola de medicina. E para ali então peregrinavam, convergiam pessoas doentes, enfermas, de todas as partes do mundo em busca de saúde. E havia então uma mistura muito grande entre a ciência que estava sendo desenvolvida no processo da medicina e a crendice daquilo que poderia ser realizado pela ação daquele Deus Salvador, curador, o Deus em forma de serpente. As curas então eram muitas vezes atribuídas ao poder de Esculápio, o Deus Serpente. Tudo isso, né, se estabelecia e acontecia e fazia parte do dia a dia, da cultura da cidade de Pérgamo. Também ali nós encontrávamos o centro asiático do culto ao imperador romano. O culto ao imperador foi um elemento que serviu para unificar toda a diversidade cultural e política durante o período da dominação do Império Romano. Mais ou menos no ano 29 a.C., foi construído exatamente na cidade de Pérgamo o primeiro templo ao imperador vivo, a se cultuar aquele que no momento era imperador. Isso aconteceu na época do imperador Otaviano. Então, uma vez por ano, as pessoas iam até ali, aquele templo a Augusto, ao imperador romano, para poder prestar ali a adoração. Eles iam queimar incenso, dizendo: César, César é o Senhor. E depois eles podiam manter a sua vida ligados e conectados a qualquer outra religião que eles professassem. Havia, inclusive, ali mesmo um panteão para todo tipo de deuses, mas estar ali no templo dedicado ao imperador, prestando adoração e culto a ele, dizendo que ele era o Senhor, era uma maneira de demonstrar a lealdade ao Império Romano, era o símbolo de lealdade a Roma. Ou seja, nós olhamos para Pérgamo e encontramos essa cidade bastante eclética, um espírito muito aberto, onde você tinha muita liberdade religiosa, muitos deuses, muitas possibilidades de devoção, desde que se observasse atentamente esse detalhe do culto ao imperador, porque se isso não fosse feito,
não fosse percebido, a pessoa poderia ser percebida como alguém que era infiel, traidora ao Império Romano, né? Então esse era o contexto também religioso, ou fazia parte do contexto religioso de Pérgamo. E com tantas nuances e vertentes religiosas, com tantas possibilidades de acesso à imoralidade, talvez seja exatamente por isso que, quando a carta é escrita a essa igreja, é dito que nessa cidade estava o trono de Satanás, o trono do inimigo de nossa alma. O trono de Satanás é marcado pela pressão e pela sedução exercida ali naquela cidade, em toda aquela região, onde Satanás então reinava. Predominava a cegueira espiritual, florescia o misticismo, propagava-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como também a perseguição ao povo de Deus e a sedução ao povo de Deus para que eles se desviassem dos princípios e propósitos da lei do Deus, Criador de todas as coisas, da compreensão do Evangelho da graça de Jesus e se deixassem levar por outras possibilidades religiosas naquela situação. Em Pérgamo estava um panteão onde vários deuses eram adorados. Era em Pérgamo que as pessoas então buscavam cura através do poder da serpente. Em Pérgamo estava o culto ao imperador romano, onde as pessoas queimavam o incenso e adoravam ao imperador. E assim em Pérgamo nós encontramos esse cenário onde há uma religiosidade tão conturbada e perturbada que na carta a essa igreja é dito que ali estava o trono, a habitação, a presença do inimigo de nossa alma. Agora, olhando então para aquilo que é falado a respeito daquela igreja, nós encontramos também alguns princípios, direcionamentos para a nossa vida, como parte do corpo de Cristo, como discípulos e discípulas de Jesus, vivendo hoje na história com os nossos próprios desafios, com as nossas próprias dificuldades, com as nossas próprias preocupações. E nós percebemos então algo falado sobre aquela igreja que nós precisamos estar atentos a respeito da sua fidelidade. Fidelidade mesmo em meio às perseguições. Nós encontramos no versículo 13 do capítulo 2. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Mesmo essa cidade tendo uma complexidade religiosa, sendo a habitação de Satanás, tendo tantas possibilidades sedutoras, dando espaço à imoralidade, todo tipo de perversão, ainda assim aquela igreja permanecia fiel. Ali existiam discípulos e discípulas de Jesus sérios em sua fé, que mesmo sabendo que a sua postura geraria perseguição, eles permaneciam fiéis aos princípios, preceitos e direcionamentos da palavra de Deus. Mesmo quando isso se tornava notório, mesmo quando isso chegava perto deles. E aqui há uma citação específica a respeito de uma situação em que Antipas, alguém tido como fiel testemunha, havia sido morto exatamente em Pérgamo. Quando nós olhamos aí para alguns escritos, históricos a respeito daquele momento, nós encontramos em Tertuliano provas de como essa igreja suportou uma perseguição tremenda e extrema, ao ponto de que Antipas, um líder pastoral daquela comunidade local, foi colocado dentro de uma imagem de um boi feito de bronze, e dentro dessa imagem ele foi levado ao fogo até que ela pudesse ser completamente queimada, aquela imagem ficasse vermelho, extremamente quente, e ele então fosse morto, sufocado e queimado por dentro daquela figura. Aquela igreja resiste à apostasia,
até a morte, se necessário. Por isso a sua fidelidade é percebida. Mesmo quando eles viram que se manter fiel a Jesus e ao Evangelho poderia levá-los à morte, e eles viram isso de uma maneira extrema, com alguém próximo, alguém que os liderava, alguém que estava junto com eles, perdendo a própria vida de uma maneira extremamente dolorosa, insana. Ainda assim, eles permaneciam fiéis, eles mantinham a fé e eles buscavam um relacionamento genuíno com Deus. Mas então é percebido que algumas coisas estavam desviando o caminho daquela igreja. E muito disso se dava por conta de alguns ensinos equivocados. E nós percebemos então, a respeito dessa igreja, a observação de que ela cedeu a ensinos equivocados e pecaminosos. No versículo 14 nós lemos: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí entre vocês pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. E aqui algumas coisas que estavam sendo ensinadas, né, e praticadas no contexto daquela igreja e são comparadas a um outro momento histórico que é relatado na Bíblia, lá no livro dos Números, né? Quando nos fala a respeito de Balaque, que era rei dos Moabitas, que por sua vez contrata, né, um profeta chamado Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. A Balaão, então, se deixa corromper pelo dinheiro, né? Ele se prostitui, ele prostitui os seus dons com o objetivo de ganhar dinheiro por conta dessa promessa feita por Balaque. Só que tem um problema. Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue amaldiçoar o povo. E toda vez que ele então abria a sua boca para amaldiçoar o povo de Israel, só saíam coisas boas. Ele só conseguia abençoar, fazer com que o povo prosperasse ainda mais nas batalhas que enfrentava. Então, Balaque fica muito bravo com Balaão e Balaão tenta fazer, né, de uma maneira que o povo de Israel pudesse sofrer. Você talvez lembre de Balaão, afinal de contas, há uma história ligada a ele muito famosa, que numa dessas saídas aí de tentar amaldiçoar o povo e não conseguir, é chamada a atenção dele pela sua mula, né? Ele não conseguia perceber aquilo que Deus estava fazendo, então há um relato de que a sua própria mula fala com ele, né? E por isso que a gente usa essa expressão de que até a mula de Balaão falou, né? Vem exatamente desse episódio narrado lá no livro dos Números, né? E Balaão, então, percebendo que não conseguiria fazer isso, ele dá uma dica, ele dá um direcionamento para Balaque de como que ele venceria o povo de Israel, dizendo que ele não faria isso, não enfrentaria e não venceria Israel com um grande exército, mas que deveria fazer isso por meio de donzelas sedutoras. E assim, os homens de Israel acabam cedendo àquelas possibilidades, participando daquelas festas idólatras voltadas à prostituição que eram comum entre os moabitas e se envolvendo com aquele povo, com aquele costume, com aquelas mulheres. E então essa é a ideia de Balaão de como Balaque poderia vencer o povo de Israel, né? Porque o povo se envolveria com a imoralidade sexual, o povo se envolveria com aqueles banquetes em busca de um prazer extremo, e eles então dessa maneira encheriam Deus, o seu Senhor, de ira, e eles se tornariam fracos e vulneráveis. A vulnerabilidade deles não estaria em guerra, eles não perderiam a batalha porque o Senhor era com eles, mas que se o pecado da imoralidade estivesse no meio deles, isso sim os enfraqueceria. Esse é o conselho que Balaão dá a Balaque. E segundo aqui o relato de João no Apocalipse,
É exatamente isso que está acontecendo na igreja de Pérgamo. Há aqui ensinamentos a respeito da normalidade da imoralidade. Vale lembrar que em todas as províncias ali da Ásia era muito comum a religiosidade estar muito atrelada à imoralidade sexual. A gente já conversou aqui há algumas semanas sobre a cidade de Éfeso e como lá em Éfeso o culto a Diana dos Efésios se dava a partir do relacionamento sexual com as prostitutas cultuais que eram sacerdotisas que serviam ali no templo. E essa cultura e costume de que a imoralidade sexual trazia uma aproximação com os deuses era muito comum dentro da mentalidade do povo da Ásia naquele primeiro século, e isso está sendo trazido como ensinamento e sendo realizado no contexto daqueles que se tornaram discípulos e discípulas de Jesus, passando a olhar para algumas práticas pervertidas e imorais sexualmente como algo perfeitamente natural. E aqui essa igreja está sendo chamada a atenção, porque ela estava cedendo a esses ensinamentos equivocados. Isso os levava também a um outro posicionamento, a uma outra postura, porque eles acabavam sendo, então, seduzidos por aquilo que eu costumo chamar de licenciosidade. Repare, de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E quando nós falamos lá a respeito da igreja de Éfeso, né, que eles tinham esse problema de estarem caminhando, né, na direção da religiosidade, deixando esfriar o primeiro amor, algo positivo é que eles não cediam às práticas dos nicolaítas, mas estavam esfriando por conta da sua religiosidade. Eu constantemente tenho falado para vocês que quando o evangelho é apresentado, muitas vezes nós, ao ouvirmos a mensagem do evangelho da graça, podemos ser seduzidos por dois ladrões que equivocadamente podem acabar roubando de nós, né, aquilo que o evangelho pode nos dar. Um desses ladrões é o ladrão da religiosidade, quando eu ouço a respeito daquilo que Jesus fez e penso naquilo que eu tenho que fazer para poder merecer isso e como isso agora diz respeito a mim. Isso me transforma em um religioso, não em um discípulo de Jesus. Por outro lado, existe aquela perspectiva de que, se afinal de contas não diz respeito àquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas diz respeito ao que Jesus fez, então eu posso viver a minha vida livre, leve e solto, fazendo o que der na minha cabeça, seguindo o desejo do meu próprio coração. E assim eu me entrego à licenciosidade. Eu posso fazer qualquer coisa porque nada importa. Jesus fez, então eu não preciso ter nenhum tipo de mudança. E era exatamente isso que os nicolaítas ensinavam. Que o cristão, né, que o crente em Cristo Jesus, ele não precisava ser diferente das outras pessoas em suas práticas, em suas atitudes. Ele podia continuar e deveria continuar fazendo aquilo que todos faziam. Eles ensinavam que a liberdade em Cristo era também, assim, uma liberdade para o pecado. Não havia problema eles viverem a vida e continuarem vivendo a vida da maneira como eles sempre viveram. Afinal de contas, quanto maior o pecado, também maior era a graça sobre eles. Eles apresentavam um evangelho apenas de boas notícias, mas que não havia má notícia a respeito da realidade do pecado, que nos mostra de fato quem nós somos. Então, quanto mais eles se entregavam aos apetites da carne, seria também a maior oportunidade deles terem perdão da parte de Deus. Era uma apologia ao pecado. Eles defendiam que os cristãos não precisavam ser diferentes dos pagãos. Eles deviam, então, se conformar com o mundo. E nós sabemos que isso não é o que a palavra de Deus nos ensina em relação aos nossos inimigos. Quando a palavra fala a respeito da carne, do diabo e do mundo, ela claramente nos diz que nós devemos fugir das tentações, dos desejos da carne, nós devemos resistir ao diabo, ele fugirá de nós, e nós não nos devemos conformar com o mundo. Aqui a ideia é exatamente
contrário, é a ideia de se conformar com o mundo e se entregar aos desejos da carne, aquilo que o coração quiser, aquilo que eu achar que devo fazer. E é exatamente essa prática dos nicolaítas que aquela igreja estava vivendo. Ou seja, ao contrário da igreja de Éfeso, que a gente falou, estava se deixando seduzir pelo ladrão da religiosidade, aqui em Pérgamo, eles estão se deixando seduzir pelo ladrão da licenciosidade. Aqui existe graça sem verdade. Existe apenas boas notícias sem estarem antecedidas pelas más notícias do Evangelho. E isso está desviando o povo do foco. E é exatamente, então, por isso, né, que essa igreja, seduzida pela licenciosidade, é convidada ao arrependimento. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada na minha boca. Essa igreja precisava expurgar aquele pecado de tolerância com o erro doutrinário e com a libertinagem moral. A igreja precisava se arrepender desse desvio doutrinário e do seu desvio de conduta. Verdade e vida precisavam ser ali pautados pela palavra de Deus como direcionamento de como nós devemos lidar. Um evangelho não apenas que faça sentido, mas que seja sentido. Tudo isso precisava ser percebido no comportamento. É aquela ideia de que quando nós compreendemos o Evangelho, quando nós ouvimos a mensagem da graça, isso constrange de tal maneira o nosso coração que nos leva a viver de maneira diferente. Afinal de contas, Deus nos ama tanto para nos aceitar como somos e estamos, apesar das nossas imperfeições, mas Ele nos ama demais para permitir que a gente continue da mesma maneira e Ele vai nos transformar. Então nós precisamos olhar para isso, para o nosso comportamento, perceber que nós somos pecadores. Afinal de contas, é isso que o Espírito Santo faz, ele nos convence do pecado, nos faz perceber pecadores, e quando nós percebemos isso, nós nos arrependemos. É impossível ouvir o Evangelho, perceber que somos pecadores e simplesmente deixar para lá. Nós nos consternamos e nos constrangemos ao percebermos como que as nossas atitudes, como algumas das nossas práticas ilícitas, elas magoam, elas machucam o coração de Deus. Afinal de contas, o pecado é exatamente isso, cometer crimes contra Deus, virar as costas para o Criador de todas as coisas, aquele que nos amou ao ponto de entrar na história, entregando Jesus naquela cruz. E isso deve nos levar ao arrependimento. Esse é o convite para aquela igreja, que ela percebesse os seus erros, como apesar de ter fidelidade, no sentido de se manter em um relacionamento de alguma esfera com Deus, manter a sua prática ali, ela estava se deixando seduzir pela licenciosidade, por condutas imorais, e dessa maneira ela estava longe daquilo que Deus queria para ela. Afinal de contas, Jesus é aquele que viveu cheio de graça e verdade. Constantemente eu uso essa lembrança de que Jesus, ao se encontrar com aquela mulher que estava sendo acusada de adultério e que seria morta por apedrejamento, depois de questionar que somente aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra e perceber que todos tinham saído, Jesus diz àquela mulher que ele também não a condenaria, mas ele diz para ela: vá e não peques mais. Ele traz luz ao pecado porque precisa haver arrependimento. Ela precisa reconhecer, perceber o seu pecado para que ela possa se arrepender e que com esse arrependimento possa haver transformação, mudança de mente, mudança de caráter, mudança de prática, mudança de atitude, mudança de vida. É exatamente isso que aquela igreja é desafiada a fazer. E é isso que o Espírito Santo pode gerar em nós por meio daquilo que Jesus fez. Fazer novas todas as coisas em nossa vida, mudando o nosso caráter, mudando as nossas atitudes. E então, há para aquela igreja uma promessa de vitória. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido,
também lhe darei uma pedra branca com o novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. E aqui o maná escondido refere-se ao banquete permanente que nós teremos no céu, na eternidade. Aqueles que rejeitam lá o luxo das comidas idólatras dessa vida, que eram comuns naqueles grandes banquetes religiosos conhecidos naquela conduta religiosa do povo da Ásia no primeiro século. Aqueles que rejeitam a imoralidade conectada com espiritualidade vão ter um banquete maravilhoso com Deus no céu. Isso enche o nosso coração de alegria e esperança, sabendo que aquilo que de fato vai trazer alegria plena ao nosso coração, aquilo que de fato traz prazer verdadeiro, real, deleite completo ao nosso coração, nós poderemos viver a eternidade com Deus, porque Jesus tornou isso possível. Fala também de que nós receberemos, fala para aquela igreja a promessa, né, de receber, isso vem a nós, de recebermos, né, essa pedra branca. E existem aí algumas tentativas de interpretação de como isso era usado, até mesmo como ingresso em algumas festas públicas, mas muitos lembram aqui da ideia do júri, afinal de contas, né, a contagem, né, dos votos favoráveis em um veredito, ela era contada por algumas pedras brancas ou por pedra branca de cada jurado que era colocado. Então aqui dentro desse contexto de tribunal, nós entendemos que essa pedra branca nos faz ter a sentença de absolvição. E isso nos faz lembrar de que o discípulo e discípula de Jesus é declarado inocente e justo, é feito inocente e justificado por meio daquilo que Cristo fez na cruz. Não pela nossa capacidade, nosso coração sim é inclinado aos nossos desejos também pecaminosos. O nosso coração é inclinado ao mal. Nós somos infiéis, incapazes de fazer o bem, mas em Cristo Jesus nós somos justificados e pela ação do Espírito Santo transformados. Então nós somos feitos inocentes, somos perdoados. Então nós podemos receber esse presente, o presente da justificação, não porque nós merecemos, mas porque Jesus assim o fez por nós. E naquela pedra branca há a inscrição de um novo nome, o nome que nos mostra como nós pertencemos àquele que tem um nome acima de todos os nomes. O nome que nos é dado agora por Jesus. O nome que Ele usa para nos chamar, para mostrar que nós somos propriedade exclusiva dEle. E essa é a promessa àquela igreja. Uma igreja que era fiel, mas que estava experimentando uma tendência de se deixar levar por práticas pecaminosas. Uma igreja que estava sendo seduzida pela libertinagem, pela licenciosidade, mas que é convidada ao arrependimento e é prometida a ela experimentar algo que é muito mais maravilhoso do que qualquer tipo de prazer terreno. Uma experiência maravilhosa que de fato vai preencher o nosso coração, que é estarmos no lugar para o qual nós fomos criados para viver e experimentarmos isso eternamente. Para você pensar um pouquinho a respeito de tudo isso que a gente conversou, quais têm sido os desafios que os nossos inimigos, o mundo, a carne, o diabo, têm imposto a você? Quais são os desafios que você tem lidado? O que tem te seduzido? Quais são os desejos desse mundo que tem desviado o seu foco e te afastado da presença de Deus? Como que o mundo que jaz no maligno, a cultura contaminada pelo pecado do nosso tempo, tem desviado o seu foco
de Deus, como o inimigo de nossa alma, Satanás, tem desviado o seu foco de viver um relacionamento real com Deus, apontando para você coisas que talvez pareçam ser chamativas, como o desejo do seu próprio coração, a carne, que ainda tem a contaminação do pecado e por isso muitas vezes cega os nossos olhos por conta do desejo de coisas que nós acreditamos podem satisfazer o vazio do nosso coração em vão, porque não vão conseguir fazê-lo, mas que às vezes acabam roubando o nosso foco de um relacionamento real com Deus. Onde tem estado a sua maior dificuldade? Quais têm sido os seus desafios? A licenciosidade, a libertinagem tem tentado seduzir o seu coração? A graça tem sido feita barata? Ela tem sido diminuída, o sacrifício de Jesus tem sido diminuído na perspectiva de que, como se nós pensássemos que já que Jesus fez, nós podemos viver de qualquer maneira, como se esse sacrifício não tivesse valor. Nós dizemos que a salvação em Cristo Jesus, ela é de graça, mas isso não significa que não teve um preço. Teve um preço e um preço muito alto. Jesus derramou o seu sangue e a sua vida na cruz, por mim e por você. Somente em Cristo nós podemos então encontrar o verdadeiro deleite, nós podemos encontrar o verdadeiro prazer, porque é para isso que nós somos criados para a glória de Deus e para encontrar prazer no relacionamento com Ele, e o relacionamento com Deus só é possível por intermédio de Jesus. Então nós precisamos nos deleitar em Jesus e aí seremos bem-aventurados, seremos plenamente felizes, encontraremos a paz que excede toda circunstância, entendimento e razão. Lembre-se da promessa: Ele nos dará o maná escondido, a pedra branca e o novo nome. A promessa da eternidade, a promessa que nós estaremos um dia plenamente na presença do nosso Criador, diante do nosso Redentor, onde nós seremos realmente satisfeitos, onde nós viveremos o verdadeiro deleite e prazer, onde nós estaremos no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Que nós possamos experimentar isso e que essa convicção nos guie no dia de hoje, nos levando ao arrependimento diante dos nossos pecados, das nossas falhas, dos desvios da nossa conduta. E que nós possamos seguir o caminho que nos foi direcionado por Jesus, como resposta ao amor com o qual Ele nos amou. Queria nesse momento orar pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor revelado em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ensine e nos fortaleça por meio desse amor. Que o Senhor nos leve a ter nojo do pecado. Que o Senhor não deixe, ó Pai, que a licenciosidade nos seduza, mas que, pelo contrário, que nosso coração possa ser constrangido de tal maneira que nós possamos querer em cada uma das nossas atitudes refletir o caráter de Cristo, Pai. Que o Senhor nos transforme a cada dia, que o Senhor nos mude e nos molde, ó Pai, todos os dias. Nós oramos assim, agradecidos e no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.